Manhã Cidade. Entrevista. Depois de 2 anos, Danilo Cabral anunciou a saída da superintendência da SUDENE. Ele foi comunicado do desligamento do cargo. A informação que temos é que essa saída foi motivada por pressões de outros estados, ou um estado em especial, o estado do Ceará, Renata. Mas, rapaz, para entender melhor essa história, a gente conversa agora por telefone com o ex-superintendente da SUDENE, Danilo Cabral. Danilo, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Cidade FM, é um prazer conversar com o senhor. E para iniciar esse bate-papo, nos atualize, né, sobre esses últimos fatos, o que está acontecendo ou aconteceu, para que o senhor tivesse que deixar a SUDENE. Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia a todos que nos escutam através da Rádio Cidade. É uma satisfação voltar a falar com vocês, né? E para compartilhar, como você está colocando aí, de fato, os acontecimentos em torno da nossa saída da superintendência da SUDENE. Né? Nós fomos convocados pelo presidente Lula ainda em 23, né? Está completando agora pouco mais de 2 meses, 2 anos e 2 meses, na verdade, né, que nós assumimos a SUDENE. E primeiro, assim, as pessoas se lembram como a gente recebeu a instituição, né? A SUDENE era um órgão que estava completamente esvaziado, né? Tinha perdido toda a referência histórica que ela sempre teve, né, da importância para o desenvolvimento do Nordeste, né, de um papel muito ativo no planejamento e no desenvolvimento regional. E algumas pessoas até pensavam que ela estava fechada. Foi essa a condição que nós recebemos aquela instituição lá atrás. E passado esse período de 2 anos, a primeira convicção que nós temos é que nós conseguimos devolver um protagonismo à SUDENE. As pessoas passaram a perceber, depois desses 2 anos, que ela continua a ter um papel muito importante para o desenvolvimento de Pernambuco e para o desenvolvimento do Nordeste. E isso foi possível graças a um conjunto de diálogos, né, que nós conseguimos estabelecer. Nós reabrimos, na verdade, a porta da SUDENE para a sociedade, para o diálogo, né, com aqueles que estão na gestão pública, com os governadores do Nordeste que estavam afastados da instituição, com o setor produtivo, que é tão importante para que a gente possa desenvolver a nossa economia, gerar emprego e renda, né, para as universidades, né, que também não tinham diálogo com a SUDENE. A gente sabe o quanto é importante a pesquisa, a ciência, a inovação, né, sobretudo nesse momento de transformação que a gente está vivenciando no mundo, e para a sociedade de uma forma geral, dialogando com os movimentos sociais. Né? Depois de 2 anos e 2 meses, a gente tem a clara percepção, a reação que nós tivemos, inclusive, a partir do momento que a nossa saída passou a ser veiculada. Aqui eu quero, me permita, de partida, fazer um agradecimento, inclusive, a tantas manifestações, né, que nós recebemos de todos os lugares do estado de Pernambuco, de outros estados do Nordeste, de vários desses setores que nós acabamos de citar, né, que manifestaram assim, a solidariedade, o apoio e o reconhecimento a essa passagem que nós fizemos e que constatou a convicção de que a SUDENE voltou. A síntese de tudo isso, eu diria que talvez essa seja a maior entrega que nós fazemos em 2 anos, para quem vivenciou aí um marasmo de mais de 40 anos de um órgão que estava desaparecido. Em pouco mais de 2 anos, a gente colocou ela de volta na percepção das pessoas, da sua importância. Esse movimento, naturalmente, gerou algumas inquietações, né? A gente passou a cumprir esse papel com um olhar de caráter regional, que é a nossa tarefa, olhando para todos os estados de forma igual, porque o desafio da SUDENE é reduzir as desigualdades do Nordeste. Para isso, a gente tem que tratar a todos que aqueles estão não só nos 9 municípios do Nordeste, mas inclusive no Espírito Santo e Minas Gerais, que fazem parte da área de atuação também, um olhar de equilíbrio. Esse olhar de equilíbrio esteve presente em todas as nossas ações. E aí, a gente, a partir de movimentos que a gente fez, foi apontado, pelo menos foi essa a razão que a própria imprensa veiculou desde a semana passada, isso está sendo colocado dessa forma. Houve uma inquietação que teria origem lá no estado do Ceará, liderada pelo governador Elmano, enfim, um diálogo pretensamente com a concessionária da Transnordestina, mas ali
um diálogo que foi, enfim, levado para dentro do governo pelo ministro Rui Costa, né, de que a gente estaria causando algum retardo, algum embaraço na obra da Transnordestina, o que por si só não se segura. Né? Quem tem acompanhado a nossa ação à frente da Sudene, primeiro sabe desse equilíbrio que a gente conduz as coisas. Segundo, da clareza da importância da Transnordestina. Nós tanto temos convicção da importância dela, que coube à Sudene o papel mais importante na retomada dessa obra, na condição de quem financia essa obra. Ela estava completamente paralisada, passou quase 10 anos parada, e aí em 23, a partir inclusive de uma mediação que foi feita pelo Tribunal de Contas da União, ela voltou a ser autorizada, digamos assim, a sua retomada. A Transnordestina, para quem está nos escutando, às vezes as pessoas não entendem exatamente a dimensão dessa obra, é a linha ferroviária que vai trazer lá do Piauí e chegar até o porto de Suape aqui e também vai chegar até o porto de Pecém lá no estado do Ceará, fazendo todo o transporte de cargas, para que a gente possa melhorar todo o ambiente de logística e, a partir disso, melhorar a competitividade da região Nordeste, reduzindo os custos operacionais do transporte de carga aqui na nossa região. Havia e há uma determinação do presidente Lula de que essa obra seja concluída, relembrando que Pernambuco foi penalizado lá atrás, no final do governo Bolsonaro, em dezembro de 23, quando a perna que vem de Salgueiro até Suape, que era a concessão originária, ela foi retirada e ficou só o trecho do Ceará. E aí, quando Lula ganhou a eleição, eles disse, não, vamos fazer tudo, porque o nosso compromisso era fazer tudo, e a partir disso, Pernambuco voltou a ser incluído, não mais na concessão, mas como uma obra pública. E a Sudene estava se movimentando para que essa obra ficasse e fique entregue de forma completa. Não podemos admitir que haja um desequilíbrio na execução dessa obra, porque ela atende não só o estado do Ceará, o estado do Piauí e a Pernambuco, mas ela vai ter um raio de atuação e de abrangência de desdobramento que vai bater em quase 1.000 municípios do Nordeste brasileiro. A gente começou, inclusive, a fazer um movimento aqui em Pernambuco, e talvez tenha sido isso que tenha inquietado, enfim, pelo menos foi isso que foi colocado através da imprensa, o movimento para que Pernambuco também acelere a execução dessa obra. Nós temos a vontade política do governo federal, do presidente Lula, já manifestada isso, a vontade, inclusive, do ministro Renan, que está conduzindo essa obra junto com a Infra, mas a gente começou a unir Pernambuco para que a gente possa todos legitimamente fazer aquele movimento de pressão para que ela ande mais rápido, para que a gente possa ter ela concluída o quanto antes, porque o Porto de Suape só terá vida efetiva e será totalmente competitivo se tiver um trem integrado a ele. O Ceará vai ter, mas se a gente não tiver, a gente vai perder também. Então foi esse movimento que a Sudene fez, a gente começou a fazer uns seminários, inclusive na nossa planejamento está previsto chegar em Caruaru, tá? A Sudene, quando organizou uma rota da Transnordestina para dialogar com o povo de Pernambuco, explicar como está a obra, escutar o povo para apresentar contribuições na melhor execução dessa obra e unir Pernambuco, passou por Salgueiro há poucos dias, na próxima semana estará em Petrolina e Araripina, depois passa em Belo Jardim, passa em São Bento, chega em Caruaru até chegar aqui em Recife. Esse conjunto de mobilizações para unir Pernambuco gerou algum tipo de inquietação. Mas eu estou muito tranquilo, Vitor e Renata, Eu acho que se for o preço, se for o custo político, defender Pernambuco, a gente tiver que se afastar de qualquer tipo de cargo, eu não tenho dificuldade nenhuma. Os valores de Pernambuco estão acima de qualquer cargo que eu possa estar ocupando. O que nos inquieta nesse momento é a gente ver que essa obra ela ande. E nós vamos continuar a lutar para que ela ande, com cargo ou sem cargo, nós vamos continuar na militância em defesa da Transnordestina e dos valores de Pernambuco. A gente percebe, na sua fala, um pouco de frustração, mas está chateado com essa situação, né, Danilo? Não, veja, eu estou muito tranquilo, de forma muito sincera, eu estou muito tranquilo, porque é claro que você gostaria de, se depender, de concluir todo um ciclo que nós, inclusive, plantamos de resgate da instituição, que ele não está concluído. A gente está com a missão cumprida. Eu digo isso pelo conjunto de entregas que nós fizemos. Nós devolvemos o protagonismo da Sudene, essa é a principal entrega, mas a gente usou os instrumentos de operação da Sudene para aproximar dos governos dos estados, a gente usou o FDNE e o FNE
né, com a parceria com o Banco do Nordeste para ampliar o crédito para o pequeno, para chegar isso para aqueles que estão nas regiões mais distantes do interior do Nordeste brasileiro. A gente usou os incentivos fiscais, a gente aproximou a instituição dos movimentos sociais com editais de inovação que falavam para segmentos, né, como as mulheres, a juventude, a assistência social. Ou seja, tem um conjunto de entregas que nós fizemos, né, que nos dá a clareza que nós cumprimos a nossa missão. E quem disse isso de forma mais contundente, e eu quero aqui mais uma vez agradecer, foi esse conjunto de manifestações que a gente recebeu, né, de apoio, solidariedade e defesa da nossa permanência. Não foi aqui em Pernambuco individual, foi o setor produtivo do Nordeste, foram todas as universidades do Nordeste, foram as lideranças políticas aqui de Pernambuco. Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial a todas as lideranças políticas aqui do nosso estado. Aí de Caruaru a gente teve uma manifestação muito importante, né, do ex-prefeito Zé Queiroz, do ministro Volney Queiroz, ou seja, das lideranças políticas do estado de Pernambuco, de várias frentes e vários partidos. Ou seja, a nossa permanência transcendeu, inclusive, essa questão de natureza partidária. A gente teve os movimentos sociais nos defendendo, as universidades de todo o Nordeste fazendo manifesto na defesa da nossa permanência. Então, tudo isso nos dá clareza de que a gente cumpriu o nosso papel. Então, o que nós temos a convicção é que este é um movimento que é irreversível. Acho que a principal iniciativa que nós fizemos nesse movimento foi, além de reposicionar a Sudene, foi fazer com que ela fosse um instrumento para que Pernambuco pudesse novamente se unir em torno de interesses maiores. Para ser sincero, fazia tempo que eu não via tanta gente diferente de Pernambuco falar uma mesma língua e defender os interesses do nosso estado. Assim, a gente meio que sentiu com os brios pernambucanos de alguma forma feridos. E eu espero que isso permaneça, que seja irreversível, para que a gente deixe questões até muitas vezes menores de disputas políticas para o momento da eleição. Aquilo que está acima do interesse individual, ou seja, que é o interesse maior de Pernambuco, tem que estar todo mundo unido. É isso que eu tenho sempre defendido, é isso que eu vou continuar a defender. Nós deixamos a Sudene, mas nós vamos continuar na luta em defesa da Transnordestina, em defesa de outros interesses maiores do estado de Pernambuco. Eu acho que esse é um processo irreversível. Eu espero que quem vai assumir a instituição, né, ainda não tem aí a confirmação de quem vai de fato ser o nosso sucessor, mas que ele dê continuidade a isso. Né? Tem muita coisa ainda a ser feita, a gente vive ainda num país em um Nordeste que, apesar dos avanços que a gente tem, o nosso Nordeste não é mais aquele mesmo Nordeste quando a Sudene foi criada, só cara da fome, da miséria, do êxodo rural. O Nordeste hoje é um Nordeste que tem a cara da oportunidade para o Brasil. Eu digo sempre isso, o Nordeste é parte da solução do país. A gente tem hoje aí universidades chegando ao interior do Nordeste brasileiro, a gente tem a energia, que é uma pauta que está colocando o Nordeste aí na vanguarda dessa economia verde que está aí. Ou seja, tem tanta coisa boa acontecendo no nosso Nordeste que a gente precisa garantir essa oportunidade de fazer o Nordeste avançar. E a Sudene é parte importante desse avanço. Quem pensou que a Sudene estava fechada, nós resgatamos a Sudene e deixamos ela aí em pé, para que ela possa continuar a contribuir com o desenvolvimento do Nordeste. Estamos ao telefone com o ex-superintendente da Sudene, Danilo Cabral. Danilo, gostaria de perguntar o seguinte, se a mobilização que leva à sua saída do cargo vem do estado do Ceará, e como você mesmo trouxe na fala, houve toda uma mobilização do estado de Pernambuco, nós temos 5 ministros pernambucanos, nós temos um presidente que é do estado de Pernambuco, o vice-presidente é do PSB, é seu partido que tem aí uma interlocução direta com o presidente da República. Pernambuco ainda assim esteve fraco para mantê-lo à frente da Sudene? Olha, veja, primeiro, quem afirmou que essa mobilização veio, inclusive, do Ceará foi a imprensa, tá? Eu fui comunicado pelo ministro da nossa saída, mas absolutamente, assim, não teve esse enfoque. O enfoque que teve foi colocado pela imprensa e é isso que está colocado. A mobilização, ela ocorreu e foi legítima, né? Eu acho que ela foi uma prova da unidade de Pernambuco, né? Talvez isso, como você coloque, mostre que a gente precisa ainda consolidar ainda mais essa unidade. Para ser sincero, né, eu acho que Pernambuco, nos últimos anos, perdeu um pouco dessa tradição histórica,
né, que Pernambuco sempre teve, de ser um estado de vanguarda, um estado de liderança, um estado que sempre foi protagonista no debate regional e no debate nacional. Né? Quem fala isso é o conjunto das pessoas com quem a gente dialoga. Você conversa com muita gente do setor produtivo local, muita gente desse ambiente do setor da universidade, da classe da política, e observa o que está acontecendo, às vezes até em outro estado. As pessoas até hoje fazem referência, por exemplo, ao que aconteceu e o que está acontecendo no estado do Ceará. Quando vê essas coisas acontecendo numa velocidade maior lá, né, vê que, às vezes, a gente tem a percepção de que lá tem uma unidade maior na ação da política, com a ação do setor produtivo, uma integração maior. Para que isso ocorra, a gente precisa ter liderança aqui no nosso estado, né, que faça essa unidade, que construa, como dizia e que conseguiu fazer isso, o meu saudoso amigo Eduardo Campos, construa a intriga do bem. Pernambuco vivenciou esse tempo aqui. Quando Eduardo era governador, vocês lembram muito bem, né, a força, a pujança, a liderança, as coisas que chegavam aqui a Pernambuco a partir da capacidade de Pernambuco se impor, de não se curvar. Né? Pernambuco nunca se curvou. A tradição histórica de Pernambuco é de só se curvar para agradecer. E a gente está sentindo muitas vezes que falta a Pernambuco essa altivez que sempre marcou a nossa história. Eu acho que esse movimento que a gente fez aqui pode ter sido um embrião dessa unidade. E quando eu falo unidade, não estamos querendo aqui que os adversários fiquem em todo momento, inclusive no período de eleição, cada um junto. Não. Na eleição, cada um tem o seu lado, cada um defende a sua história, cada um defende o seu pensamento, cada um defende o seu projeto para o futuro do lugar que está aí cada um. Agora, quando tiver em jogo os interesses de Pernambuco, aí não cabe diferença. Quem não consegue separar isso, não consegue ter capacidade de liderar o nosso estado. Danilo, uma outra questão também, gostaria de saber, especificamente também a atuação de outros ministros. No caso, o ministro Silvio Costa Filho já chegou a falar sobre essa questão da Transnordestina e falar sobre a licitação para que essa obra possa caminhar. Há pouco você usou várias vezes o termo irreversível. Vai sair essa perna de Pernambuco da Transnordestina sem o Danilo Cabral à frente da Sudene, ou isso compromete diretamente o projeto da Transnordestina para aqui, para Pernambuco? Olha, Vitor, a obra vai sair. Ela é uma determinação, né, como a gente já colocou, da vontade política do presidente Lula. Né? A gente, quando recebeu essa obra, vamos relembrar aqui, né, repito, em 2023, Pernambuco havia sido penalizado pelo governo Bolsonaro, que no apagar das luzes, no dia 23 de dezembro de 2022, quando o governo já estava em fim e quando ele já tinha perdido a eleição, de tirar Pernambuco da concessão. Isso foi uma grande penalidade que Pernambuco teve do governo Bolsonaro. Foi Lula, a partir da sua vontade política, que começou essa obra lá atrás e que colocou ela de volta para andar, que decidiu que a obra tem que andar. O que nós estamos colocando aqui é para que ela possa andar mais rápido, porque a gente sabe que as dificuldades do Estado brasileiro, a gente está vendo aí a crise fiscal, nesse debate aí que estamos vivenciando agora de tensionamento nas relações internacionais, ou seja, tem muitos desafios. E se tem desafio, quando você tem todo mundo caminhando junto no mesmo sentido, ela tem condições de andar mais rápido. Então, que ela vai sair, vai. Já tem aí um cronograma que nós, inclusive, enquanto Sudene, atuamos. Né? A gente deu uma contribuição, se quer que podemos dizer, e que nós vamos continuar a dar, independente de estar no cargo, de fazer uma mobilização e uma cobrança legítima e usar a capacidade e atribuição da Sudene de ser um órgão de articulação, de integração, de mobilização das ações do governo federal aqui na região, para que a gente pudesse trazer esse debate para cá. A gente fez um seminário lá em Salgueiro que estava a Infra para dizer, vai ser tal dia ou tal mês que vai começar a obra. A gente trouxe o presidente da Infra aqui para a Sudene, né, e para a FIEP para explicar essa situação. Tem um cronograma que está posto aí, que agora, nesse segundo semestre, nós deveremos concluir a elaboração dos projetos de 2 dos 5 lotes que estão sendo executados. Né? Nós temos aí um trecho que vai de Custódia a Arco Verde e que vai de Cachoeirinha a Belém de Maria, né, que já devem ser contratados até o final deste ano e ter obra já na virada do ano. A expectativa que foi anunciada pelo governo, inclusive, é que em 2029 essa obra seja totalmente concluída de Salgueiro até Suape. Né? Agora, para que isso ocorra e a gente possa até tentar fazer em tempo menor, se a gente tiver todo mundo junto, o governo do estado, os municípios, o setor produtivo, as universidades, os movimentos sociais, a sociedade cobrando, aí a gente pode até tentar dar uma velocidade maior para essa. Foi esse o papel que a Sudene se propôs.
esse papel que a Sudene não vinha cumprindo e que a gente passou a cumprir como superintendente. Vamos mobilizar, né? Vamos lá na ponta colocar as coisas à disposição da população para que ela se aproprie da importância dessa obra e que cobre legitimamente. Né? Não é uma cobrança indevida, não. É uma cobrança, inclusive, de uma expectativa que vem de muito tempo. A gente sabe que essa obra foi pensada lá atrás, há 200 anos atrás, por Dom Pedro. E agora que ela está conseguindo sair do papel. Então, se não tiver um calor das pessoas, muitas vezes a vontade política não só resolve. A pressão do povo, e nós acreditamos muito nisso, a nossa formação política, eu venho de uma formação política que vem lá do doutor Arraes, do próprio Eduardo, que acredita na organização da luta do povo e da luta legítima. É isso, né, que nós estamos também apostando como um elemento que pode induzir essa obra a ficar pronta antes do prazo previsto. Para isso, Pernambuco precisa estar unido. Danilo Cabral, ex-superintendente da Sudene, o senhor falou agora sobre expectativa e nas últimas semanas a gente falou muito aqui no Manhã Cidade sobre o estudo, né, a parceria da Sudene com a Universidade Federal de Pernambuco sobre a possibilidade de reativação de um trem de passageiros, né, para ligar Recife a Caruaru. Com a sua saída, como é que fica esse projeto, hein? Olha, Renata, a gente, quando falou no papel da Sudene, a gente fala no resgate da Sudene de um órgão de planejamento também de longo prazo. Além de tomar conta dessas coisas que já está acontecendo, como a Transnordestina que já está em obra, a gente tem que pensar o que é que pode fazer além disso, o que é que a gente pode fazer para melhorar a condição de competitividade da região, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Nessa parceria que nós anunciamos com a Universidade Federal, nós deixamos assinado o protocolo, tivemos reuniões, né, com o reitor Alfredo, com equipes designadas já para iniciar essa parceria. A gente fez 2 movimentos, um falando para a própria Transnordestina, né, que vai ser a continuidade dela, que termina em Salgueiro, fazer também uma ligação entre Salgueiro e Petrolina, para que o transporte de carga, sobretudo daquilo que é produzido no Vale do São Francisco, aquela quantidade enorme, né, que é da fruticultura, que é sobretudo exportada, possa sair daqui com um custo menor. Então, nós estamos atualizando um projeto que já existia, ligando Petrolina a Salgueiro, transporte de carga. E o outro foi o transporte de passageiros, que é uma coisa que já existia. Quem está me escutando aí em Caruaru, nessa região toda aí, sabe que até aí o começo dos anos 2000, tinha trem que chegava em Caruaru. O trem do forró chegou até pouco tempo aí em Caruaru, em 1895. Tinha trem que saía aqui de Recife, que chegava a Caruaru, e esse trem depois chegou até o sertão, lá na cidade de Salgueiro. E a gente viu que tudo isso foi desmontado. O que é que nós estamos fazendo agora? Estamos olhando para o futuro. Vamos reativar a possibilidade de isso ser novamente devolvido à população. Então, essa parceria que foi feita com a Sudene e a Universidade Federal é para estudar essa malha ferroviária que já existia, olhar, porque é esse o princípio que está sendo usado, inclusive pelo governo federal, no estudo de outras áreas, porque isso está acontecendo em outras regiões do Nordeste, tá? Está acontecendo entre Salvador e Feira de Santana, entre Fortaleza e Sobral, e Pernambuco estava de fora. E foi a Sudene que colocou a importância, né, porque aqui não podemos deixar que as coisas aconteçam em outro estado e não aconteçam em Pernambuco. Esse mesmo debate que nós fizemos em relação à importância de concluir a Transnordestina lá no Ceará, nós estamos fazendo aqui em Pernambuco. Então, se tem trem sendo estudado de passageiro na Bahia, se tem trem sendo estudado de passageiro no Ceará, Pernambuco não pode estar de fora. E a gente viu que isso ia ficar de fora, e foi a Sudene que botou a lupa nessa questão de se tem lá, tem que ter em Pernambuco. E aí, o que é que cabe agora? É esse projeto continuar os seus estudos. A parceria está firmada, né? Eu quero crer até pela reação que a gente teve. Eu fiquei impressionado, né, como as pessoas, né, têm uma memória afetiva disso e sabem o quanto isso é importante. Não é só para a mobilidade das pessoas hoje, que tem só a 232, né, como alternativa. A gente já duplicou a 232, foi um avanço, desenvolveu todas essas cidades que chegam até Caruaru, mas ela hoje já se conta uma rodovia que está aí meio que saturada, né, já precisando de uma alternativa. Tanto é que se fala da duplicação dela lá para frente e precisamos também colocar outra alternativa de mobilidade. O trem já existiu. A gente sabe que tem outros lugares, por que não pode ter aqui em Pernambuco? Vai ajudar a mobilidade, vai ajudar o turismo, vai ajudar aí a quem produz, o polo de confecções. Então, esses estudos estão aí pactuados com a Universidade Federal. Né? O que nós vamos é continuar a cobrar isso aí também, né? Preservar essas informações, esperando que quem assuma a Sudene, né? Eu sei que o reitor Alfredo, quem eu tive, né? Toda a universidade está muito entusiasmada, né? Quem conhece de trem, de engenharia, desse tipo de transporte, é a Universidade Federal de Pernambuco, por isso que a
gente foi buscar essa parceria lá com a universidade, né, na expectativa de que ele continue. Nós vamos continuar também a cobrar esse projeto. Da mesma forma que a gente vai continuar trabalhando para que a Transnordestina fique de pé, que ela seja concluída, nós vamos pedir para ela também continuar a ser feita até Petrolina e vamos também continuar a pedir para que esse trem de passageiros ele possa chegar e ser retomado o estudo até Caruaru. Vai acontecer de imediato? Talvez não, porque isso depende depois de feito o projeto, a gente conseguir estudar o custo dele, encontrar financiamento, buscar parceiro. Agora, nós precisamos começar. Não podemos, nada na vida começa se você não der um primeiro passo. Como diz o poeta Santana, toda caminhada começa com o primeiro passo. A Sudene deu o primeiro passo de um sonho, de um projeto, que é importante para o futuro de Pernambuco. Nós estamos olhando para o Pernambuco além da Transnordestina, além do arco metropolitano, para que a gente possa pensar adiante. Não podemos parar. Pernambuco precisa andar acelerado. Danilo, a gente está no finalzinho da entrevista, temos poucos segundos, mas a gente precisa saber bem rapidinho qual, o futuro de Danilo Cabral. Vai para a Prefeitura do Recife? Conversou com o prefeito João Campos? Olha, nosso futuro agora, eu estou ainda fechando o ciclo, eu fiquei dedicado, vocês acompanharam, ninguém faz o que nós fizemos em 2 anos, praticamente tirando aí 40 anos de atraso que a instituição tinha, se a gente não tivesse dedicado integralmente ao papel que a gente estava cumprindo. Se a Sudene hoje está nessa percepção devolvida à população no seu protagonismo, é porque nós estávamos integralmente dedicados a esse projeto. Agora vamos fechar esse ciclo, aguardar aí a chegada do novo superintendente, fazer a transição com ele, e continuar a nossa militância política. De forma objetiva, eu tenho 2 projetos políticos que estão claramente consolidados na minha leitura. O primeiro é garantir a eleição do prefeito do Recife, João Campos, para governador de Pernambuco, por tudo o que João vem fazendo aqui e por tudo o que a gente sente que Pernambuco não está fazendo e que poderia estar fazendo. E o segundo projeto é garantir a reeleição do presidente Lula. Mais do que nunca, nós precisamos de Lula novamente como presidente desse país para preservar a democracia e outros valores que a gente vê mais uma vez que se encontram isso. O nosso projeto para frente, a gente já disputou mandatos, você sabe, já fui deputado federal, fui candidato a governador, a atividade da política eu vou exercer, eu tenho disposição para disputar novos mandatos. Agora, tudo isso só vai ser decidido no momento certo, a partir do entendimento de qual o melhor posicionamento que a gente vai contribuir para esses 2 projetos. Se for importante eu disputar um mandato de deputado federal novamente, eu posso disputar sim um mandato de deputado federal. Danilo Cabral, ex-superintendente da Sudene, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Vitor, um abraço, Renato, um abraço a todo o povo do Caruaru. Espero muito em breve estar aí pessoalmente para a gente continuar outras conversas. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Um abraço. 9h01. Não temos tempo mais